Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra... Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Aleluia. Por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, muito bom dia. Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra. É bom para nós buscar o entendimento de nossas oportunidades. Eu estou envelhecido e já perdi muito tempo. Mas já fiz alguma coisa. E os que têm oportunidade de fazer e não fazem? Os que têm como investir e não investem? Os que têm como ajudar e não ajudam? Os que teriam toda a condição? Têm vigor, têm saúde, têm conhecimento, tem tempo, teria a oportunidade, criaria a oportunidade, mas não quer se comprometer. Pois é, aprender com Jesus, quem sabe a gente muda de ideia. Aprendendo com Jesus, quem sabe alguém muda de ideia. Oportunidade. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e, com a saliva, fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. João, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Oportunidade. A oportunidade de Jesus ensinar os seus discípulos. Nem todo infortúnio é consequência de pecado. A vida tem muitas possibilidades de acontecer coisas diferentemente de castigo e de punição. Oportunidade de aprender com Jesus eles tiveram. Havia um conceito no judaísmo, nos religiosos de modo geral, havia um conceito que todo pecado o sujeito pagaria na terra, teria que pagar o pecado, pagar aqui, porque paga, está pagando, tem que pagar. E havia um conceito de... não tinha fundamento claro, não tem uma estrutura basilar para eles fundamentarem aquilo. Mas era um pensamento rabínico de alguns deles, que quando Deus criou o mundo, Deus criou o exército celestial e, conforme este conceito dos mestres de outrora, Deus havia criado a mesma quantidade de anjos, Deus havia criado de espíritos humanos
para irem realmente assumindo missões ao longo dos milênios. É só um conceito religioso, uma filosofia, uma ideologia, uma ideia, uma teoria. Jesus não combateu, não criticou, não teceu comentário a respeito disto. Mas os discípulos que iam com Jesus, vendo o cego, se aproveitaram da oportunidade para perguntar: Senhor, quem pecou? Ele, com base nessa pré-existência do espírito humano. Quem pecou? Ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Porque, conforme o mesmo conceito, o espírito humano que ainda ia nascer já podia desagradar a Deus, que tem tudo diante de si, sem precisar do tempo. Jesus não combateu. Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais. Foi assim para que se manifestasse, ou se manifestem nele, as obras de Deus. Eu gosto muito desta mensagem, é porque Jesus Cristo ali mostrou o seu poder criador. O poder criador. Jesus mandou, porque existiam, segundo os historiadores, os gregos, na época de Jesus, comercializavam um tipo de colírio em pó. Não sabemos como era a aplicação, se desmanchava o pó numa água cristalina, numa água destilada, alguma coisa, não se sabe. Mas desde que tinha um colírio, que era em pó, e era assim que tratavam lá as deficiências leves, digamos. Mas o Senhor Jesus não usou o colírio, Jesus usou areia. E nunca se ouviu falar antes de Jesus que areia, que terra, que o pó do chão, a terra onde se pisa, fosse empregado na visão, em algum tratamento da visão. Então, era para mostrar realmente as obras de Deus. Jesus cuspiu no chão, mexeu ali a saliva com terra, colocou nos olhos, untou, sujou os olhos do cego e lhe disse: vai ao tanque de Siloé e te lava lá. Siloé significa enviado. Mas aqui está num parêntese, e talvez Jesus não tenha dito isso para o cego não ficou sabendo que Siloé ia significar enviado. Mas, na verdade, o homem foi e voltou vendo. Então, oportunidade. Os discípulos tiveram a oportunidade de aprender. O cego teve a oportunidade de ver Jesus. Não viu de imediato, mas de ouvir Jesus, de encontrar Jesus. Teve a oportunidade de receber o benefício de Jesus. Claro que lhe rendeu algumas perturbações. Os fariseus ficaram inquietos, injuriados, porque o homem foi curado num dia de sábado. Mas, meus amados, a oportunidade. Ele teve a oportunidade de encontrar com Jesus e teve a oportunidade de ser beneficiado por Jesus. Jesus deu oportunidade aos seus discípulos para contemplarem as obras de Deus e não perdeu a oportunidade de ensinar. Nem todo infortúnio, nem toda doença,
nem todo acidente, nem toda morte prematura é resultado ou consequência de pecados. Nem todo acidente é castigo. Nem todo incidente é punição. Nem toda invalidez, nem todo problema de saúde seria consequência de desobediência. Então, que nós possamos aprender. Aprender com Jesus é maravilhoso. Tudo que você puder aprender, não perca a oportunidade. Aprenda. Aprenda a respeito da graça, porque o homem não merece, mas Deus é gracioso. Oferece oportunidade para o homem realmente prestar um serviço ao reino de Deus e ao próximo. Não existe sabedoria em quem desperdiça oportunidade. Eu tenho aproveitado minhas oportunidades. Nasci no campo, me criei no campo, só cheguei na cidade depois dos 20 anos e o estudo bem limitado. Fui me trabalhar, buscar, criar oportunidades. E quem me ofereceu oportunidade viu que eu aproveitei muito bem. Eu sou devedor aos meus irmãos e eles vão embora, vão para a glória e eu fico com a dívida. Eu ainda solteiro, com 20 anos, 21 anos, e eu era beneficiário de uma biblioteca na residência do irmão Viana. O irmão Viana e Dona Leonor. Um casal de idosos, os filhos criados, eles tinham, parece que 2 filhos pastores, estavam no sudeste, no sul do país, e era só o casal. E eu gostava muito de conversar, não perdi a oportunidade. Ele é aposentado, eu trabalhava eu tinha meu tempo, eu fazia bico, tinha tempo livre à tarde, ia para a casa do irmão Viana, conversar com ele, era pertinho da casa que eu morava, e ouvia as brincadeiras dele, da Dona Leonor, e estudar, conversar, aprendi muito. Não desperdicem oportunidades. Uma oportunidade perdida aqui, possivelmente você não encontrará ela ali. Vamos orar, pedir a graça do nosso Senhor, e a nossa intercessão hoje é pelo pastor Elmi Teixeira, pela sua esposa, sua família, meus queridos irmãos. Saudade, faz tempo que não os vejo, mas quando eu tenho saudade dos meus irmãos, eu oro por eles. Eu espero que eles sintam também e façam o mesmo. Vamos orar. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua graça manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela tua igreja, pelos nossos queridos irmãos e ajudadores. Opera, meu Senhor, na vida dos meus irmãos, meus filhos na graça. Ó Deus, eu te louvo pela vida deles. Eu te louvo, meu Senhor, por aqueles que tu me deste, Senhor, nas igrejas por onde passamos, na escola que ministramos por tanto tempo. E agora, Senhor, suplicamos pelo irmão Elmi, pela sua família. Guarda o pastor Elmi. Guarda sua esposa, suas filhas, seus filhos, seus familiares. Abençoa, meu Senhor. Toma em tuas santas mãos cada vida. Dá graça aos meus irmãos, enchendo seus corações de gozo, Pai, te servindo a cada dia. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.